Boa noite, irmãos. Pai do Senhor, tudo bem? Quantos tiveram um dia abençoado aí? Aleluias. Coisa boa. Uma oportunidade que Deus nos dá de estar mais uma vez aqui, para podermos celebrar a vida. Abra a sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Se tiver com dificuldade, é lá no final. Vai indo, vai indo. Vai indo, você chega lá. Agora, quem tiver de celular, aí não vale, né? Se achar por último aí, tem que... Isso, tem que passar um cerol no varão. Aleluia. Enquanto você vai localizando, não esquecendo, né? Nosso próximo domingo, já estamos em dezembro, hein? 1º de dezembro, nós temos a última ceia do ano de 2024. E se você não começou bem, é importante você terminar bem, né? Então, é uma oportunidade que nós temos de celebrar o Senhor. Apenas para você entender, quando você pega lá o Evangelho de João, Jesus dá uma aula tão extraordinária sobre o batismo, que vale a pena você pegar o Evangelho de João, capítulo 6, tá? Ele fala da importância de celebrarmos a Santa Ceia. Ele fala lá: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida em mim. Então, certo? Só isto aí já assusta a gente, né? Já deixa a gente meio preocupado, tá? Mas então é importante. Por isso que a Santa Ceia, ela faz uma diferença na nossa vida. A bem da verdade, o Evangelho, ele é completo, né? Ele é um conjunto de coisas, conjunto de ações, conjunto de princípios, de orientações bíblicas que vai fazendo com que você vá crescendo em Deus, que você vai se tornando uma pessoa melhor, vai fazendo com que a sua vida vai se parecendo mais com o Senhor, vai fazendo com que você a cada dia mais torne-se mais próximo do Senhor. Então, por isso que o batismo é muito importante, ele é fundamental. É óbvio que às vezes as pessoas ficam em dúvida: estou preparado ou não para batizar? Se você pensa dessa forma, você tem que fazer a mesma pergunta: estou preparado ou não para ir para o céu? É a mesma pergunta que você tem que fazer. Se você falar que não está preparado para batizar, significa que você não está preparado para ir para o céu. E uma coisa é certa: viver nem todos vivem, morrer todos nós morreremos. Então, se existe algo que é fato, que não tem como escapar, é da morte, né? Por isso que é importante você estudar a palavra de Deus, você entender como é que funcionam as coisas de Deus, né? Tudo isso faz com que a gente venha se tornar pessoas melhores. E é tudo que faz a diferença em nós. Efésios, vamos ler a partir do verso 15. Eu não sei na sua versão, na NVI está um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Apenas na King James ela traz mais especificado o que eu vou falar para vocês aqui e detalhar com vocês. A partir do verso 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há contenda ou excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então veja bem, eu coloquei como mensagem a nossa história. Tudo depende do tipo de vida que você vive, né? Como é que você quer que você tenha um final de vida? Como é que você quer visualizar? Como é que você visualiza o seu futuro? O que você pensa sobre o seu futuro, né? Tudo vai depender do estilo de vida que você tem, que você leva. Hoje achei interessante, eu tenho um membro aqui da nossa igreja que me convidou para tomar um café com um chinês, né? E o cara tem 83 anos. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, gente, não faz sentido. Cara com 83 anos, uma saúde, né? Algo assim extraordinário. E eu conversando com ele, a gente entrou em muitos assuntos. Dentre os assuntos que nós entramos, o cara, ele tem um sucesso muito grande no mundo dos negócios, tem vários imóveis alugados, enfim, um cara muito bem sucedido, muito bem sucedido. Contou a história deles, como eles chegaram no Brasil, na década de 70, né? Muito sofrimento, muita perseguição, enfim, uma história muito bonita. E aí você vai conversar e o cara vai falando o estilo de vida que o cara vive. Ele me contou um fato, achei bem legal. Ele falou que tem um imóvel ali na T63. Aí você imagina, Luiz, qual que é o valor desse imóvel, né? 500 metros quadrados, na T63, imagina quanto que é o aluguel desse imóvel. E ele disse que o camarada ficou lá 11 meses e não pagou o aluguel. Aí ele chamou o cara para conversar e disse, vamos ficar em paz, nós dois? Você não precisa me pagar nem um dia de aluguel, só libera o meu imóvel. E o cara deixou o imóvel dele todo arrebentado e foi embora sem pagar um único aluguel. Aí ele começou a rir. Ele falou assim, eu prefiro ter paz. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o cara não morre mesmo não, desse jeito. Né? Como é que morre um homem desse? E são estilos de vida. Você escolhe, você define o estilo de vida que você quer viver. Mas aqui a Bíblia está mostrando para nós, nesse texto, alguns pontos, algumas situações, alguns posicionamentos que você pode tomar que vai fazer com que a sua vida seja melhor. Sabia? Eu conversando com esse camarada, né, de 83 anos, e tinha uma outra pessoa lá conosco, que tem 50 e poucos anos, falei assim, olhando a cara um de outro, tudo igual. Mas um estressado, né, e o outro, ó. Então, veja bem, a razão de repente, nós entrarmos em desespero e atrair tantas doenças, é porque, às vezes, nós corremos atrás de coisas que nós deveríamos liberar. Sabia? Que nós deveríamos deixar de lado. E, às vezes, nós deixamos de correr atrás de coisas que nós nunca poderíamos deixar de correr. Né? Correr atrás de aprendizado na palavra de Deus. Isso vai tornar você melhor, ora.
Isso vai ensinar você a ter um modus vivendi melhor. Vai ensinar você a descansar. Né? Aí eu falei para ele, por que o senhor não entrou na justiça? Você, não, eu prefiro ter paz. Não. E depois, ele vai ficar com raiva de mim. Eu vou encontrar com ele aí, ele vai ficar chateado comigo. E eu falei, gente do céu. Vivendo e aprendendo, pastor Jacinto. Se fosse eu, no mínimo, eu ia colocar o cara na justiça. E ficar aí sofrendo. Né? Miserável, em nome de Jesus me paga, filho do cão, e estressado. É óbvio, né, que cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito. Mas, no fim, você vai descobrir, certo? Por que pessoas vivem melhor? Por que pessoas têm mais paz? Por que pessoas conseguem descansar mais? Né? Tudo isso devido ao estilo de vida que você decide escolher para viver. Eu coloquei aqui, são suas escolhas, melhor, as suas escolhas são as únicas coisas sobre as quais você verdadeiramente tem controle. Então, quer dizer, as suas escolhas não podem ser definidas por A, por B, por C. Tem que ser você. Não pode ser a circunstância que tem que forçar você a fazer escolhas. Não são os sentimentos que vai fazer você fazer escolhas. Você tem que fazer escolha dentro de uma sobriedade, de uma paz, tranquilo. Senão você vai fazer coisas erradas. Isso não é legal. Por exemplo, qual é a realidade de hoje? Eu coloquei aqui. Casas grandes, pequenas famílias. Muitos diplomas, menos senso comum. Medicina avançada, saúde precária. Conhece o mundo todo e desconhece o vizinho do lado. Alto rendimento, menos paz de espírito. Muito conhecimento, sem nenhuma sabedoria. Agenda lotada, pouco tempo para amar. Muitos amigos virtuais, poucos amigos reais. Muitos humanos, menos humanidade. Relógios caros, sem tempo para nada. Não é a realidade hoje? Eu conheço um cara que mora num apartamento em Goiânia de 1.000 metros quadrados, só ele e a irmã. Se ela resolver esconder dele, uma luta pela achar. Como é que acha? Certo? Então, casas grandes, pequenas famílias. Então, tudo isso é o mundo que nós estamos vivendo. Isso você tem que estar atento. Dentro desse texto, por exemplo, o versículo 15 fala prudentemente. É a forma como o apóstolo nos ensina que nós temos que viver e andar. A palavra prudentemente vem do grego akibos, que significa excelente, diligente e saber viver. Então, olha bem, como é que a recomendação, a orientação do apóstolo Paulo é que eu e você viva de que forma? Prudente. Viva prudentemente. Em outras palavras, aprenda a viver diligentemente. Para que ficar desesperado? Para que tomar decisões de qualquer jeito? Para que estressar à toa? Então, em outras palavras, viver prudentemente significa que você vai viver de uma forma excelente. Excelente. E viver muito bem. Esse é o significado dessa palavra prudentemente no grego, no original, que foi escrito esse texto. Então, a recomendação do apóstolo é que nós temos que viver de forma prudente. Mesmo no verso 15, ele fala o seguinte: nós não podemos viver como nécios, que significa no grego ignorante e incapaz. Então, ouça bem, viver de forma ignorante talvez seja a pior estilo de vida que você possa viver, certo?
horrível. O Dr. Mike Murdock fala que é mais fácil a morte do que viver com uma pessoa ignorante. Quer dizer, eu não sei se faz muito sentido isso, mas olha, eu sei de uma coisa: andar com gente ignorante é luta. Viver com gente ignorante é problema. Tem que cair fora. Certo? É a recomendação do apóstolo Paulo. Nós não podemos viver como nécios. Não mesmo. Certo? Como é que você tem que viver? Certo? Por quê? Porque o nécio é o ignorante. Olha, eu já entrei em confusão por andar com um cara ignorante. Quase que eu levei umas borrachadas. Então foi o quê? Estou fora. Fora. Certo? Andar com pessoas assim, conviver com pessoas assim é problema. É problema. Vai trazer problema para você. Aí como é que ele orienta no versículo 15? Nós temos que viver como sábios. E olha o que significa a palavra sábio no grego. Aquele que sabe muito é diferente do sabido. O sábio é o que sabe muito. O sabido acha que sabe e não sabe nada. Né? Então veja bem, sábio é o que sabe muito. E significa mais, erudito. Significa prudente. Significa equilibrado. Então esse é o estilo de vida que o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você temos que viver. Não, nós temos que viver de forma prudente, não como nécio, mas viver de forma prudente e de forma sábia. Por quê? Porque o sábio é erudito, o sábio é prudente, o sábio é equilibrado. Uma das coisas que eu sempre tenho falado e procurado trazer isso para a minha vida diariamente é a minha maneira de viver. Certo? Todo ser humano, todo homem, chefe de família, pastor, empresário, profissional liberal, seja o que for, uma das principais características nossa é equilíbrio. Equilíbrio. Então, por isso você precisa ser cuidadoso. Certo? Muito cuidadoso. Sobretudo no quesito igreja. Vai numa igreja, você tem que ver o equilíbrio da liderança. É fundamental. Tem pastor doido. Eu conheço uns aí que parece que fuma maconha estragada. Eu fico longe dos caras. Não quer nem beirar. Você entende? É complicado. Maluco, cara, de manhã ele é primavera, à tarde ele é verão, à noite é inverno. Quem aguenta um trem desse? Da mesma forma, o marido, né, irmãs? Nós que estão aqui, as que estão me vendo pela internet, né? Todas estão aqui, está tudo bem. Só vi um amém. Certo? Então, imagina você com um marido desequilibrado. Não dá, ora. Mulher não dá conta, filho não dá conta. Quem dá conta num trem desse? Por quê? Porque você não é sábio. E se você não é sábio, você vai deixar de ser o quê? Prudente, você vai deixar de ser equilibrado. E tudo isso vai levar você a ter perdas irreparáveis. Sabia? E o próprio Dr. Mike Murdock fala uma coisa interessante. Todo problema nosso é problema de falta de sabedoria. Fato. Verdade. Todas as encrencas que eu entrei, todas as barcas furadas que eu já entrei, falta de sabedoria. E olha que foi muita falta de sabedoria. Então, veja bem, o que eu mais peço para Deus hoje, né, é sabedoria. Porque eu já disse aqui para vocês, há uma diferença enorme entre você ser inteligente e você ser sábio. O inteligente é aquele que se especializa em resolver problemas. O cara é muito inteligente para resolver problemas, para resolver as coisas. E o sábio é aquele que não entra em problemas.
Então é melhor ser sábio. Né? É melhor ser sábio. Para que eu vou entrar em rascada? Eu preciso disto. E é o que o mundo hoje precisa. Nós estamos vivenciando isso hoje. Certo? As pessoas estão desequilibradas. E olha, é de mamana caducana. Isso não escapa mais ninguém, não. Você pega menino pequeno, há uns tizinhos de 80, 90 anos, tudo doido, tudo desequilibrado. Certo? Então, isso precisa você estar atento quanto a isso. A sua falta de sabedoria vai levar você ao caos, vai levar você a ter perdas que pode fazer diferença lá na frente. Então, nós precisamos disso aqui. Isso é muito importante para nós. No versículo 16, ele fala assim, remindo o tempo. E o que significa isso aqui? Olha bem que coisa interessante no grego. Aproveitar o tempo da melhor forma possível. Como você tem usado o seu tempo? Uma pergunta. É simples. A maioria das pessoas que eu conheço, ou qualquer pessoa que eu for conversar, eu vou avaliar como é que ela lida com o tempo dela se eu pegar o celular dela. Eu vou descobrir como é que ela gasta o tempo dela. Certo? E aqui Paulo está dizendo que nós temos que viver remindo o tempo. Em outras palavras, você aproveitar o seu tempo da melhor forma possível. Da melhor forma possível. E isso significa que você tem que deixar muitas pessoas de lado. E ignorar muitas pessoas. Porque o que mais tem é pessoas querendo roubar seu tempo. E se ela te rouba seu tempo, ela vai te roubar algo que é muito mais importante que seu tempo, que é o quê? A sua energia. Vai sugar você. Você já teve essa experiência de ficar um tempo conversando com uma pessoa, daqui a pouco ela não só tomou o seu tempo, mas como sugou sua energia. Dá uma fraqueza, uma moleza, uma soneira. Certo? Porque essa pessoa sugou a sua energia. Então você precisa de entender isso. Certo? Aproveite melhor o seu tempo. Eu sempre, quando vou visitar nossas igrejas na Europa, a conversa que eu sempre tenho com a minha esposa é a mesma. Se lá, em função do fuso horário, hoje mesmo estão vivendo lá horário de inverno, né? Então, em Portugal e Inglaterra são 3 horas de diferença. No restante da Europa é 4 horas. Então, veja bem, se você não se organizar seu tempo, se você não planejar seu dia, você não faz nada, absolutamente nada. Nada, nada, nada. É um trem mais maluco que tem. E assim, acontece aqui, acontece em qualquer outro lugar. Se você não souber como planejar seu dia, se você não souber como organizar sua vida, você passa a semana toda, e o que você fez? Nada. O que você produziu? Nada. O que você agregou de valor na sua vida? Nada. O que você ganhou? Nada. Só perdeu. Então, tudo isso é uma orientação que Paulo está deixando para nós. Remindo o tempo. No verso 17, olha aqui que coisa interessante. Ele fala, nós não podemos agir como insensatos. Certo? Aqui, dentro essa palavra, no grego significa o insensato, aquele que perdeu o senso. Ou então, aquele que perdeu o juízo, ou o louco. Então, olha o que Paulo está dizendo. Se você vive como insensato, você é considerado como louco. Alguém que perdeu o juízo. Alguém que perdeu o senso. E aí? Aí eu te pergunto, se essas orientações do apóstolo Paulo é importante para mim e para você, e se eu não consigo seguir essas orientações, significa, sabe o quê? Que eu estou dentro daquele texto que Jesus fala lá, que nós somos o quê? Sal
da terra. Se você, como sal da terra, perder o sabor, para que serve? Somente para jogar no chão e pisar. E ele diz: somos também luz do mundo. Agora eu te pergunto, como que um insensato consegue ser luz do mundo? Ele é considerado louco, ora. Como que um sal da terra é insensato? Não tem nada a ver. É louco, é maluco, desesperado. Então nós não... Você vê que a Bíblia é algo tão interessante, certo? Que ela vai se conectando, certo? Jesus fala isso lá atrás. Anos depois, Paulo fala praticamente a mesma coisa, alinhando as Escrituras Sagradas. Então, se você é insensato, você é considerado como um louco, alguém que perdeu o senso, alguém que perdeu o juízo. Você não pode fazer isso. Seja cuidadoso. No mesmo versículo 17, diz: entendei. Nós temos que entender. No grego, essa palavra entendei, certo? Significa o quê? Sensibilidade. Sensibilidade. Se você descobre, se você desenvolve a sensibilidade do Espírito de Deus sobre você, você vai começar a perceber coisas que antes você não percebia. Você vai perceber que você está agindo como insensato. Você vai descobrir ao longo dos dias, do tempo, que você não está conseguindo remir o tempo. Significa o quê? Que você não está sabendo usar o seu tempo de forma correta. Significa que você não é sábio, significa que você é nécio, significa que você é imprudente. Isso não é legal. Significa que você está perdendo oportunidades ímpar de fazer diferença na vida, de fazer diferença para o reino de Deus. Do contrário, você vai querer viver a sua vida da forma que você quer viver, e não funciona assim. Nós precisamos de ter isso na nossa mente. Nós somos servos do Senhor. Servo do Senhor com a orelha furada, marcado. Então, eu não faço o que eu quero, eu faço o que precisa ser feito. Eu não vou aonde eu quero, eu vou aonde o Senhor me envia. Não é mais fácil? Não é melhor? Certo? Deus preparou uma viagem para Jonas. Jonas desviou dessa viagem. O que deu? Deu ruim. Amargou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Como? Não sei. Quer nem saber também não. Eu só sei que ele fez uma oração no ventre do peixe: me tira dessas trevas, dessa escuridão. Pronto. Toda viagem sua, dentro do seu querer, dentro da sua própria vontade, vai dar ruim. E o pior, vai dar ruim para você e para todo mundo que estiver perto de você. Ainda bem que Jonas foi criterioso, foi honesto. E os caras perguntaram para ele no barco: me diz, quem é você? O que você faz? Que Deus está tão irado com você? Simples, eu sou hebreu. Eu sou servo de Deus. Eu estou em desobediência. A única forma de vocês serem salvos é me jogar lá embaixo. Me joga no mar. Pegaram o cara e... já tinha lá uma baleia preparada para engoli-lo. E quando foi jogado no mar, o vento cessou. Todo caminho errado é descaminho. E traz problema. Todo caminho errado que você insiste em seguir vai dar ruim. Vai dar ruim. Certo? O caminho certo é na direção do Senhor. É na direção do Senhor. Esse é o melhor caminho. Preste atenção, fique atento quanto a isso, para que você não entre em desentendimento.
Esse tempo eu falei com um camarada, falei assim, olha, você está brincando com as coisas de Deus. Você é um homem de Deus, você já foi do altar, você é muito útil para o reino de Deus, e você está fora do propósito dele. Tome cuidado. Receba a notícia agora que o cara bateu a moto dele de forma estranha, está ruim. Aí liga para quem? Para o pastor. Eu falei, eu acho que você vai. Não, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, vai ficar bem. Não esperou eu terminar de falar. Por quê? Porque o cara está insistindo num caminho que Deus não planejou para ele. É importante você fazer isso. Qual é o caminho que eu estou fazendo? Seguindo. Está dentro da tua direção? Ok. Está fora? Vai dar ruim. Ah, vai. Você vai dar de cara com uma baleia. E ela vai engolir você. Tomara que ela te solta. Senão, provavelmente você não sai de lá mais. Por quê? Porque é assim que funciona, gente. É assim que funciona. Ou você está debaixo da mão de Deus, ou você está debaixo da mão do diabo. Não tem meio termo. Ah, pastor, mas não existe meio termo. Certo? Purgatório é um escape que a religião criou para enganar o povo. Você não vai nem para o inferno e nem para o céu. Escape. Escape que não funciona. Outra coisa, que é um escape maligno, reencarnação. Você deu ruim aqui, você vai reencarnar, você vai ter oportunidade. Se fosse assim, se essa doutrina fosse tão verdadeira, como é que você acha que estaria o mundo hoje? Não teria crime, gente. Não teria homicídio, não teria estupro, não teria sequestro, não teria assassinato, não teria crianças sendo mortas, não teria aborto. Não, nem prisão teria. Mas o mundo está ficando pior, não melhor. Não melhor. Então, entendei, sensibilidade, você precisa estar sensível às coisas que Deus tem para você, à direção que Deus tem para você. Certo? Isto é muito importante. É muito importante. Eu saí do mundo que eu vivia, do mundo que eu sonhei, do mundo que eu planejei viver, para estar aqui. Pronto, acabou. E eu entendi isso. Os primeiros anos dentro dessa igreja aqui, para mim foi um martírio. Martírio. Trabalhava 18 horas por dia, muita correria, e vinha para cá, nossa, que sofrimento, que sofrimento. Sabe? Até eu entender, até eu compreender que era exatamente o que Deus queria que eu fizesse. Certo? Eu não estou mais dentro de um peixe. Eu estou no centro da vontade de Deus. Certo? Às vezes vem tribulação, vem dificuldades, mas uma coisa eu sei, o Senhor está no controle da minha vida. Acabou, acabou. Agora, veja ainda algumas instruções que Paulo dá. No versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há excesso ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Essa palavra enchei-vos do Espírito aqui, ela vem do imperativo passivo presente, que tem significado no grego, ser enchido repetidas vezes. Aleluias. Então sabe o que significa? Enchei-vos do Espírito, é você ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Por que de repente, um dia você está crente demais, outro dia você está desviado? Por que um dia você está crente demais, outro dia você está falando besteira, falando mal dos outros, metendo pau em todo mundo, xingando todo mundo, tocando em pessoas que você nunca poderia tocar? Cuidado, hein? Quando você levanta a sua voz para tocar em quem você não deveria tocar, eu quero dizer uma coisa para você: a pessoa não está ouvindo, mas quem cuida dessa pessoa está ouvindo. Ok?
Um belo dia, Moisés e Miriam escondido, rumando a língua no Moisés. Moisés ouviu? Não. Mas o Deus de Moisés ouviu. E chamou os dois lá na tenda, os três na tenda. Vem cá. E Deus pagou um mico para Miriam e Moisés e Arão. E disse: olha, com vocês, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Deus falando assim: com vocês, eu uso o meu servo Moisés como profeta para falar com vocês. Mas com Moisés, eu falo cara a cara. Vocês criam vergonha na cara. Miriam ficou leprosa na hora. Ok? Deus poupou Arão, porque ele estava com colete sacerdotal. Mas a viagem atrasou 7 dias, porque ela ficou fora do arraial. Então você precisa entender o seguinte: que você precisa ser cuidadoso de quem que você fala. Porque o dono dessa pessoa está ouvindo. E aí pode dar problema. Então, por isso que eu preciso fazer o quê? Me encher todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, repetidas vezes, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Para que eu não entre nessas barcas furadas. Para que eu possa me livrar dessas coisas ruins, desagradáveis, que pode trazer dano para a minha vida. Que pode acarretar problemas seríssimos para mim. E aí a ideia é essa: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa relação do vinho aqui, Paulo colocou isso aqui, porque na verdade, naquela época as pessoas bebiam, mas com gosto mesmo, né, para fazer e praticar todo tipo de pecado. E a bem da verdade, a bebida, ela desequilibra o ser humano. Ela tira você do equilíbrio. E uma vez que ela tira você do equilíbrio, você fica vulnerável. Certo? Vulnerável. Agora, a recomendação é: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. E há problema, sim ou não? Não tem gente que bebe e fica macho, vira poliglota. Mas vira de tudo. Tem outros que travam, mas tudo bem. Mas a recomendação é que eu e você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Olha aqui, versículo 19: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Aleluias. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha a recomendação. Quando nós nos ajuntarmos, quando você levar alguém para sua casa, ou você for para a casa de alguém, ou você for em qualquer outra reunião, qual que é o teor dessa reunião? Isso aqui, ó. Salmodiar, adorar, louvar, cantar hinos, cânticos de adoração. Isto é a recomendação. Quando nós permitimos um ser estranho no meio dessa reunião que começa a falar mal de meio mundo, você tem que pôr para fora. Ó, fora. Eu não vou em casa de ninguém. Se isso acontecer, eu estou fora. E na minha casa, ninguém ousa falar mal de ninguém. Mas não fala mesmo. Eu não aceito. E quando eu reúno com pessoas, e eu ando com pessoas, é para nós salmodiarmos, nos alegrar. É isso que faz sentido na nossa vida. Fora isso, você se perde. Verso 20: dando sempre graças a Deus por todas as coisas, a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, como é que tem que ser a nossa vida? De gratidão. Aleluia. Glória a Deus pela manhã, glória a Deus à tarde, glória a Deus à noite, glória a Deus
pelo bairro onde eu moro, glória a Deus pela casa onde eu moro, pelo carro que eu tenho, glória a Deus pela minha casa, glória a Deus pela minha família, glória a Deus pela minha igreja, glória a Deus pela minha cidade, pelo meu país, glória a Deus, e sempre dando glória a Deus. Porque tudo o que você agradece, você atrai. E eu faço uma pergunta para vocês. São 9h05. Vamos dizer que vamos encerrar agora o período de gratidão. Tudo que você agradeceu até 9h05, você vai colher. O que você acha que você colheria amanhã? Fala para mim. Provavelmente os cestos de alguns estariam lotados. Provavelmente os cestos de outros teria alguma coisinha. Provavelmente os cestos de outros não teriam nada. E isso precisa ser algo que precisa manter você alerta 24 horas. 24 horas. Gratidão, 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 gratidão. Certo? Por mais que você não esteja satisfeito com o que você tem, por mais que você não esteja satisfeito com o momento que você está vivendo, aí você só coloca uma vírgula. Senhor, eu te agradeço por tudo que eu tenho, vírgula, porém eu quero mais. Porém eu quero mais. Mas você precisa exercer primeiro a gratidão. Eu cansei de ver, e até hoje eu vejo, pessoas quando recebem o salário, Luiz, olha que miséria. Quando é que isso vai melhorar? Nunca. Porque é uma miséria. É miséria e vai continuar sendo miséria. O dia que você aprender a pegar o seu salário, por mais pequeno que seja, e você agradecer a Deus, aquilo vai mudar, vai começar a mudar. Vai. E se você colhe tudo aquilo que você agradece, significa que você vai colher também tudo aquilo que você amaldiçoa. Porque tudo que eu faço é semente. As minhas palavras de gratidão são sementes. As minhas murmurações são sementes. Então, eu preciso mudar o meu vocabulário. Talvez você não está melhor porque as suas sementes não são boas. E talvez você começou a ser grato a partir de hoje, provavelmente amanhã significa que você ainda vai colher algumas sementes ruins, porque são sementes de ontem. As sementes de hoje você vai colher depois. Então é isso que faz com que a sua vida comece a ter sentido. É a gratidão. Gratidão. Paul Holvey disse: o mundo de um cego é determinado pelos limites do seu toque. O mundo do ignorante pelos limites do seu conhecimento. O mundo do grande homem de Deus pelos limites da sua visão. Aleluia. Vou repetir, hein? O mundo de um cego é determinado pelos limites do seu toque. Sim ou não? O mundo do ignorante pelos limites do seu conhecimento. O mundo do grande homem de Deus e da grande mulher de Deus pelos limites da sua visão. E visão significa que você enxerga. Enxergar é muito pequeno para nós. Visão é você ver muito além daquilo ali, ó. É você ver muito além do seu dia, muito além do seu mês, muito além de tudo que você tem. É você começar a sonhar, é começar a gerar na sua mente imagens de coisas que você sonha, que você deseja, para que Deus possa tornar aquilo existente. Porque quando você ora dizendo: Senhor, me abençoa, e 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 a sua vida vai continuar do mesmo jeito, porque a Bíblia fala de mais de 8.000 bênçãos. Até agora você não definiu qual das bênçãos que você quer. Se você quer aprender, ter um relacionamento íntimo com Deus, real e verdadeiro com Deus, você precisa aprender a ser
específico e aprender a ser verdadeiro. Fato. Seja específico naquilo que você quer. O ceguinho perguntou, Jesus perguntou para o ceguinho: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Pronto. Pronto, acabou. Certo? Um outro senhor que chegou lá, que o filho dele estava doente, o cara perguntou para Jesus: Senhor, será que tu podes curar meu filho? Jesus perguntou: se tu creres. Jesus sempre responde às pessoas com pergunta. Sempre com pergunta. Então aprenda a fazer a pergunta certa. Isso advém de quê? De sabedoria. Você vai adquirir sabedoria. Olha que coisa interessante. Alguém disse que o cristianismo não poderá existir no futuro como religião de sociedade, mas sim como religião de testemunho. Isso alguém já disse há 20 anos atrás e precisa cumprir hoje. Como é que é o cristianismo de hoje? Não pode, ele não vai existir como religião, como futuro, como religião, mas como testemunho. É você falar todos os dias o que Deus está fazendo na sua vida. É você descrever as maravilhas que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família. É você poder testemunhar isso todos os dias. O cristianismo, ele vai viver, ele vai existir dessa forma. A nível de religião, esquece. Mas a nível de testemunho, sim. E é isso que faz diferença, não é, gente? É isso que faz diferença. Ontem, eu fui convidado por um obreiro aí, amigo meu, ele queria tomar um café comigo, já tem um tempo. Eu consegui arrumar um tempo ontem, fui para lá com ele. E nós ficamos lá talvez 1h30 conversando. E eu fiquei impactado com o testemunho dele. Fiquei impactado com o que Deus está fazendo na vida do cara. Mas assim, impactado de ver, porque eu conheço ele há muito tempo. Eu batizei ele. O que ele está crescendo. Ele agora aprendeu a falar em língua estranha, foi batizado com o Espírito Santo. Ele falou assim: pastor, que negócio doido é esse? Que loucura falar em língua estranha. Esses dias, eu estava falando língua estranha no trânsito, mas eu fui tomado pela presença de Deus tão poderosamente que eu bati meu carro. Eu falei: você tem que vigiar, né, varão? Desci falando em língua estranha. E perguntei para o cara: está aqui meu cartão, manda consertar seu carro, está aqui minha identidade, está aqui meus documentos, eu vou pagar o que for preciso, porque eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu falei: ai, que maravilha. Você entende? E eu fiquei olhando aquilo, maravilha. E ele falando e chorando, né? E nós estávamos no shopping, né? E o povo passando e olhando. Um homem chorando e o outro sério. Eu falei: esses caras devem estar pensando o quê? Ele está amarrado, Satanás. E eu lá, vendo. Testemunho. Aleluias. Testemunho. Eu saí edificado por saber que Deus é real, Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso. Certo? Como Deus tem feito, como Deus vai fazer. Eu encerro minhas palavras dizendo para você: esforça, muda seu estilo de vida. Se você é aquela pessoa que diz: eu nasci assim, eu vou viver assim, não funciona isso, esquece. Mas Deus não me aceita como eu sou? Sim, 100%. Mas Deus, Ele aceita como você é, mas Ele não se satisfaz vendo você do mesmo jeito a vida toda. Porque quando a gente passa a viver com Deus, é crescendo todos os dias, é melhorando todos os dias. Não tinha um lá na breva, não, que dizia o seguinte: sempre melhorando. Lembra dele? Você cantou ele muito, né? Sempre melhorando.
sempre melhorando. Não tinha, Tati? Sempre melhorando. Todos os dias melhorando. Todos os dias você crescendo em Deus. Todos os dias você experimentando Deus, né? Então pega esse texto, chega em casa, olha, fácil, Efésios capítulo 5. Procura saber se você está agindo de forma insensata, se você está agindo de forma imprudente, e comece a agir de forma sábia, né? Comece a se colocar diante do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Talvez a sua vida continue sem muito progresso, porque você ainda não deixou Deus ter o comando da sua vida, certo? Um carro não tem dois volantes, então significa que só uma pessoa pode ter o controle do volante. Então pega essa direção do seu carro, passa a direção para Deus, deixa Ele te conduzir, deixa tudo para Ele. Ele que vai dirigir, Ele que vai acelerar, Ele que vai frear, enfim, Ele que vai parar. Deixa Ele fazer exatamente aquilo que Ele quer fazer na sua vida. O resultado vai ser algo surpreendente. Surpreendente. O resultado vai ser algo tão extraordinário que você vai falar: puxa vida, quanto tempo eu perdi achando que poderia estar conduzindo bem a minha vida, quando na verdade você nunca soube conduzir sua vida como precisaria ser conduzida. E só Ele pode fazer isso. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Então permita que Ele cuide de você, permita que Ele faça o que precisa ser feito, sabe? E isto vai te dar uma paz, uma tranquilidade, que você vai experimentar coisas que você nunca experimentou, sabe? Vale a pena, vale a pena. E a gente é muito custoso, né? A gente quer ter o controle de tudo, né? Nós queremos manter o controle daquilo que nós não temos condições de manter. Não temos. Agora mesmo nós estamos com um desafio aqui na igreja, né? Nós fizemos o contrato de compra e venda do prédio, desse prédio aqui. E precisamos pagar, dia 9, nós precisamos pagar 1,5 milhão, 9 de dezembro. 3 dias depois, dia 12, nós temos que pagar mais 1,5 milhão. Certo? E aí, hoje mesmo eu estava orando e pensando, falei: Senhor, eu sou normal? Eu acho que eu não sou normal, não pode. Não faz sentido. Tem misericórdia. Aí eu fiquei pensando, são 25 anos que nós estamos aqui. 25 anos. 25 anos que Deus tem feito coisas maravilhosas. Um dia eu estava com a minha esposa no restaurante, almoçando. Nós fomos pagar a conta lá. Quando nós fomos sair, uma senhora me parou e falou assim: o senhor é o pastor João? Eu falei: sou. Eu preciso dar um testemunho para o senhor. Alguns anos atrás eu fui na sua igreja, eu não tinha onde morar, e devendo meio mundo. Eu fui chorando, procurei o senhor orou por mim,
e disse que naquele ano Deus ia mudar a minha história e mudar a minha vida. Deixa eu te contar. Naquele mesmo ano, eu comprei uma casa quitada num condomínio fechado de Goiânia. Eu precisava dar esse testemunho para o senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Certo? É o Deus que traz à existência o que não existe. Então eu estou orando para que Deus abençoe o nosso povo, né? Eu quero que coloque aí para mim, por favor. Nós temos essa conta específica.